pessoal, vamos aqui continuar nosso conteúdo, a parte 2 da nossa aula sobre as orações subordinadas. Hoje nós vamos ver aqui alguns pontos importantes para que vocês entendam melhor como funcionam as orações subordinadas, certo? Vocês vão precisar de umas informações a mais, certo? De conteúdos anteriores, então eu fiz aqui um esquema para a gente poder entender melhor esses conteúdos anteriores, para na hora de vocês que vocês estiverem lá tentando identificar a classificação das orações subordinadas e substantivas, fiquem mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos lá. As orações subordinadas substantivas são aquelas que possuem um valor de substantivo, certo? E que substantivos são esses? São aqueles termos da oração, aqueles termos sintáticos da oração que vão exercer essa função, certo? Então, que termos são esses? É o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o aposto, certo? Então, as orações subordinadas substantivas terão valor, certo? Desses 5 elementos aqui. Então, para que a gente entenda melhor a próxima aula, eu vou começar aqui falando sobre esses termos e explicando para que vocês possam entender, certo? Então, vamos lá. O sujeito, como vocês já devem ter visto em séries anteriores, já viram em séries anteriores, é aquele termo da oração sobre o qual se diz algo, certo? Então, não é somente pessoa, não é somente objeto, então é qualquer elemento da oração sobre o qual eu vou dizer alguma coisa, certo? Então, isso é o sujeito. O carro vermelho é bonito. Então, sobre o que eu estou falando? O que é que eu estou dizendo que é bonito? O carro vermelho. Então, o carro vermelho vai ser o sujeito da oração. Vamos agora para o objeto direto, ok? Então, o objeto direto é aquele complemento de um verbo que não exige o uso da preposição, certo? Então, quando não exige o uso da preposição, ele vai ser um objeto direto. Então, se eu digo assim, eu quero ser feliz, eu tenho aqui o verbo quero. Se eu chego assim e digo eu quero, a pergunta que a gente faz é o quê? Eu quero o quê? Então, o complemento que eu dou a esse verbo, quando eu faço a pergunta aqui, quando eu faço a pergunta o quê? Quando eu faço a pergunta o quê, eu já sei que o objeto vai ser direto, porque na própria perguntinha que eu faço aqui não tem preposição. Então, na resposta também não vai ter preposição. Então, ser feliz é o objeto direto que completa o sentido do verbo querer, ok? Então, vamos aqui. O objeto indireto, agora, é o complemento de um verbo que exige o uso da preposição. Então, se eu digo assim, gosto, eu gosto, a pergunta que a gente vai fazer ao verbo é o quê? Eu gosto de quê? Eu gosto de quê? Então, eu gosto de você. Então, a resposta que eu dei, certo, será um objeto indireto. Porque na própria perguntinha que eu faço ao verbo, quando eu paro aqui, já tem a preposição de. Então, se já tem a preposição de na pergunta, na resposta também tem. Então, com preposição, vai ser um objeto indireto. E sem preposição, vai ser um objeto direto, tá bom? Continuando aqui, complemento nominal. O complemento nominal vai ser aquele termo da oração que completa o sentido de um nome, certo? Vamos entender por nome aquelas classes de palavras que não são verbos, certo? Então, o que não é verbo, nós chamamos aqui de nome. Então, se a palavra que está exigindo um complemento não é um verbo, é um nome, o complemento que eu vou dar a essa palavra vai ser um complemento nominal. Então, vamos para o exemplo. Tenho certeza de que ele virá.
eu vou pensar aqui nessa palavra, certeza. Se eu chegar assim, do nada, e disser, tenho certeza, ninguém vai entender o sentido dessa oração. Não tem sentido completo. Então, tenho certeza. Vocês vão perguntar de quê? Então, eu vou completar. Tenho certeza de que ele virá. Então, cuidado para não confundir o complemento nominal com o objeto indireto, certo? Que os dois têm preposição. Então, quando a palavra que está exigindo um complemento é um verbo, é um objeto indireto, que completa o sentido de um verbo. Agora, quando essa palavra, no caso de certeza, certeza não é um verbo. Então, quando essa palavra não é um verbo, o complemento que eu vou dar a ela, eu vou chamar de complemento nominal. E, por último, aposto. Quando é que eu tenho um aposto? É aquele termo, né, da oração que serve para explicar, resumir, especificar ou enumerar uma informação. Então, vamos aqui para o exemplo. Só tenho um desejo, que seja feliz. Então, só tenho um desejo. Tem aqui o sinal da pontuação e eu vou resumir e vou explicar qual é esse desejo, que é que seja feliz, ok? Então, na próxima aula nós vamos ver a classificação das orações subordinadas substantivas, ok? Então, esse é uma aula introdutória sobre esses elementos que vão compor a classificação das orações subordinadas. Espero que vocês tenham entendido, espero que a aula de hoje tenha ajudado e qualquer dúvida é só falar.